Fala trader, aqui é Diógenes com mais um material para você a respeito do mercado financeiro. E nesse vídeo eu quero fazer uma análise de uma situação que aconteceu em 2008. E esse vídeo vai ser em especial para o meu primo, Fábio, que ele está me perguntando a respeito do índice do Brás 50. E ele encontrou alguns padrões gráficos e ele me perguntou se a gente poderia estar vendo um sinal parecido com o que aconteceu em 2008, se o que está acontecendo agora, tá? Antes de mais nada, se inscreve nesse canal, deixa o seu like, é importante pra caramba, deixa o seu comentário. E vamos lá, nessa aula vai ser uma aula o mais objetiva possível e eu vou te trazer um estudo de padrões gráficos, ok? Bom, vamos começar direto pela pergunta do Fábio. A pergunta dele foi o seguinte: Diógenes, nós vimos em 2008, então para vocês verem, estou aqui no índice Bovespa, tá? É o índice Bovespa e nós estamos aqui mais ou menos aqui em setembro, agosto, setembro de 2008. Então, quando foi em maio de 2008 o índice começou uma retração, naquela época estava em 73 mil pontos, começou a retração, esse aqui seria um nível natural de suporte nessa região. A gente pode ver que ele passou, ainda não existia tanta agressividade no movimento. A gente vai ver depois que esse movimento de queda é muito mais tranquilo do que aconteceu agora esses dias, tá? Mas então basicamente, vamos lá, graficamente falando. Primeira coisa que a gente pode observar é um movimento, uma estrutura de alta inteira. E essa estrutura ela começa a ser questionada, ela começa a ser rompida, enfim, como você quiser pensar, a partir do momento em que o movimento de queda seguinte, que é esse cara aqui, ele se equipara em tamanho a esse movimento de alta. Em uma tendência de alta, você sabe que nós devemos ter movimento de alta forte, retração mais fraca, alta forte, retração mais fraca, alta forte, retração mais fraca, alta forte, retração mais fraca. Quando nós temos uma alta forte e nós temos uma retração que acaba ficando do mesmo tamanho do movimento anterior, nós temos aqui uma possível inversão de tendência, por causa que essa força, deixa eu desenhar aqui, essa força ou esse movimento de queda, ele se equiparou a esse movimento de alta anterior. Então isso já é um possível sinal de reversão. Qual que seria uma forma de operar isso? Bom, aguardar, deixa eu ver se eu consigo não estragar meu desenho, aguardar que ele faça uma volta e mais ou menos por aqui, onde esse ponto foi uma zona de interesse, que aqui ele vire resistência de novo. E essa aqui é a essência do ombro, cabeça a ombro, que é um padrão gráfico, ok? Então o que nós tivemos? Movimento de alta, e aí o mercado fez o movimento aqui, que poderia ser um suporte, não segurou, e ele veio nesse ponto de suporte anterior. Inclusive a gente pode observar como essa região aqui, ó, foi uma região de fundo, né? Apesar de não estar muito bonito, está bem estranho aqui, né? Ele teria que ter feito esse movimento um pouco mais alto para configurar um ombro, cabeça a ombro, mas ainda assim fez esse movimento de queda. E a pergunta do Fábio está exatamente aqui. Deixa eu aumentar um pouco para você. Olha lá. A pergunta dele está aqui. Isso aqui, basicamente, a consideração dele é que isso é um padrão W, tá? Que é um possível padrão de reversão. Deixa eu desenhar. Então, temos aqui um W, um padrão W, ok? Ok. E se isso basicamente poderia ter significado uma reversão, porque ele identificou que isso aqui aconteceu agora nos últimos dias na Bovespa. E que depois o mercado fez um outro padrão W aqui embaixo, e esse de fato foi o fundo, foi o ponto de suporte da crise de 2008, e a partir daqui o mercado começou a subir. E aí a relação que ele fez é o seguinte: se nós olhando para esse W, poderíamos pensar que agora estamos em uma situação parecida. Deixa eu ver esse outro gráfico aqui. Ou seja, agora, já falando aqui em 2020, tá? Esse aqui é de 2020. A pergunta dele é o seguinte: se nós temos aqui um padrão W e de repente, se esse padrão de 2020 se equiparar a esse padrão de 2008, de repente o índice pode continuar um movimento de queda para depois fazer um segundo W mais para baixo e depois retomar o movimento de alta. Essa é a pergunta dele. Nesse caso, fazendo a comparação dos dois períodos, nós estamos falando de esse W aqui, na metade da queda, um pouquinho mais, né?
mais ou menos aí metade da queda de 2008, esse W sendo uma referência para esse momento que nós estamos vivendo agora, ou seja, dentro dessa percepção, o mercado continuaria caindo mais um pouco em algum momento e depois, lá embaixo, talvez ele faria um novo W para sim retomar o movimento de alta, que é o que aconteceu depois no índice, né, retomar o movimento de alta e tudo mais, tá? Mas vamos lá. Primeiro, então, duas considerações. A primeira consideração, isso para mim teria o potencial de ser um W, tá? Um padrão W, para quem não sabe, é um padrão onde nós temos um fundo, o mercado faz uma retração e o padrão W pode se apresentar de três formas. Uma, com o segundo fundo mais alto do que o anterior. Nesse caso, existe uma diferença por causa que os compradores, nesse caso, não conseguiram chegar até o fundo anterior. Então, esse é um dos padrões, uma das formas que o W acaba se apresentando. Outra forma é de fundo duplo igual, né? Mais ou menos no mesmo nível. Então, a força de venda conseguiu trazer o preço até o nível anterior. Tá? Aqui ficou um pouquinho mais alto, mas basicamente também o mercado não é perfeito. E a terceira forma é onde nós temos um fundo, o mercado faz uma retração, ele cai, ele faz um falso rompimento. Tá? Isso também é um padrão W. O mercado não é perfeito e às vezes acontece isso aqui. Isso aqui acontece, essa terceira forma, deixa eu colocar aqui para você. Escrevemos aqui, essa aqui é forma 1, forma 2 e forma 3. A forma 3 é a mais complicadinha porque ela dá falso rompimento. Então muita gente, quando vê o mercado fazendo um rompimento desse ponto de suporte anterior, o cara entra vendido. Vai continuar caindo, mas é só um falso rompimento, acontece muitas vezes, tá? Qual que é a confirmação do W para mim? E agora eu vou trazer uma dica, qual que seria uma confirmação de um padrão W? Temos, seja a forma que for, tá? É o rompimento desse ponto aqui, ó. É aqui onde está o rompimento do W. Deixa eu desenhar bem bonitinho, ó. Imaginamos que ele faça isso, tá? Só um detalhe, a forma como ele faz o segundo fundo aqui não é relevante, porque a essência é a mesma. Seja esse fundo sendo mais alto do que o primeiro, seja sendo do mesmo nível do que o primeiro, ou seja mais baixo do que o primeiro, tanto faz. A essência é a mesma. Por quê? A confirmação de um padrão W, uma confirmação um pouco mais tranquila, um pouco mais certa, vai acontecer assim que o mercado conseguir romper esse nível de resistência. Ok? Então isso seria uma confirmação do W. Basicamente, o que nós tivemos aqui então, Fábio? O que nós tivemos aqui, deixa eu apagar, o que nós tivemos aqui nessa situação em 2008 foi um potencial W, ok? Mais ou menos aqui. E o mercado, quando chegou na resistência anterior, ele não conseguiu romper. Ou seja, ele passou um pouquinho para cima, mas claro, passar um pouquinho para cima não é sinônimo de rompimento, tá? Passou um pouquinho para cima, inclusive esse ponto aqui atrás foi zona de suporte, virou resistência. Depois ele retomou o movimento de queda. E aqui sim, ele fez um W novamente. Quando que aconteceu a confirmação desse W? Quando o mercado conseguiu ultrapassar esse nível e romper esse nível com clareza. Então, eu diria que esse rompimento só veio acontecer de fato aqui nessa zona, tá? Dessa zona de resistência. Para mim, só veio acontecer aqui, ó. Aqui foi o rompimento verdadeiro. Isso aqui o mercado passou, voltou. E aqui ele fez o rompimento, retração e continuação, que é um padrão que eu falo bastante no meu curso de AreaFX Online. Então, fez rompimento, retração e retomou o movimento de alta bem claramente. Então, nas duas situações, Fábio, e para você também que está escutando, nós tivemos, sim, um potencial W. Aqui suporte, mas aqui ele não conseguiu passar. Aqui ele, de novo, ele fez um W, só que ele não chegou a confirmar esse W. E agora vamos fazer uma comparação para a gente ver se é o que está acontecendo agora. Pode ser que sim, tá? Opa. Como é que eu tiro isso? Tá. Pode ser que sim, que é isso que nós estamos vivendo agora. Por quê? Na semana passada, o mercado bateu na zona de resistência. Se esse W se confirmar, qual que seria uma confirmação? Uma forma de nós entendermos uma possível confirmação desse W, que seria o início de um possível movimento de alta um pouco mais forte. Imaginemos que o candle de amanhã ou algum candle seguinte faça um candle com bastante força, rompendo acima da máxima dessa linha de resistência,
que eu diria que é a casa dos 80 mil, tá? 80 mil pontos é o número redondo. Então, um candle com bastante força. Se você quiser uma confirmação um pouco mais agressiva, ou seja, uma entrada um pouco mais agressiva, assim que o mercado fizer uma entrada com força compradora bastante importante, tá? Um volume mais ou menos significativo, sem sombra para o lado de cima, já é um sinal, eu diria assim, quase que um sinal verde para uma possível compra, tá? Agora, se você quiser uma confirmação um pouco mais clara, então seria caso de aguardar que o mercado faça, por exemplo, uma retraçãozinha, de repente em 2, 3 candles, normal, tá? E aí, assim que o mercado tocar nesse ponto, que aqui foi uma zona de resistência, aqui ó, foi resistência, aqui foi resistência, esse nível funcionando como suporte pode ser interessante. Como é que seria, de repente, um pensamento, uma forma de entrar comprado em um rompimento como esse? Imaginou o candle que toca no ponto de suporte, você pode colocar, isso aqui não é sinal de compra nem nada, tá pessoal? Estou só fazendo uma análise gráfica de padrões gráficos. Uma compra poderia acontecer caso, existem muitas formas, né? Mas uma das formas poderia ser assim, assim que o mercado tocar nesse ponto que foi resistência, colocar uma ordem pendente um pouquinho acima do candle. Stop loss mais ou menos aqui, né? não muito longe, tá? Porque se o mercado retomar um movimento de queda, se isso aqui for um falso rompimento, você não quer estar comprado por muito tempo. E aí, é claro, take profit dá para buscar uma relação risco-recompensa bem legal, em níveis bem mais lá para cima, tá? Mas basicamente seria isso. Estamos vivendo, ainda nós não sabemos, o futuro continua incerto, como sempre foi. Pode ser que sim. Agora, meu palpite, tá? Eu não queria dar meu palpite, mas aqui vamos falar, vai. Meu palpite, pela forma como o mercado começou esse rompimento, tá? Eu quase arriscaria dizer que a gente tem um cenário muito parecido com esse aqui de 2008, sim, onde teve uma tentativa de um W, inclusive com falso rompimento do ponto de suporte, só que ele não conseguiu se manter acima, tá? Ele chegou na zona de resistência e caiu. E aqui depois ele fez outro W, e aí esse sim demorou vários dias para ele confirmar, mas acabou sendo fundo. Pode ser que sim, tá? Eu diria que a região de resistência, a região de maior interesse é exatamente essa região dos 80 mil pontos e a região de decisão. Aí pode acontecer algumas coisas bem relevantes, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Mas em termos gráficos, eu acredito que tenha ficado claro. Então essa distinção entre o padrão gráfico e muito boa a correlação do padrão gráfico de 2008, né? Que a gente pode ver uma queda bastante importante, tá? Essa queda aqui ela está muito mais agressiva, ela está, enfim, está muito mais forte, mas a gente pode observar que existe sim uma correlação com isso, tá? Vamos ver o que os próximos dias vai nos trazer. Deixe seu like aí nesse vídeo, se inscreve no canal, deixe seu comentário, um grande abraço, boa semana para você, fica com Deus e até mais.